Olá, bom dia, domingo começando, glória a Deus, como é bom estar aqui mais uma vez para celebrarmos o nome do Deus maravilhoso, Deus de amor que tem nos guardado. Bom dia a você que está me assistindo, muito bom nós estarmos novamente aqui, isso é realmente insubstituível. A comunhão, ela não pode cessar e nós estamos aqui para celebrarmos ao nosso Deus. Um bom dia a você que está me assistindo no Instagram, a você também que está me assistindo no Facebook. Um excelente domingo a você, início de uma semana que em nome de Jesus será abençoada. Muito bom nós estarmos juntos, me alegro por isso e até às 10h30 vamos estar louvando, orando e recebendo a palavra de Deus que é tão importante para as nossas vidas. Nós sabemos que a palavra que tem sido ministrada, a palavra que vem dos céus, que o Senhor tem nos enviado, tem feito toda a diferença nas nossas vidas. Um bom dia a você que está aqui no Instagram. Temos hoje um convidado que é uma grande bênção, servo de Deus, Felipe, já vai estar entrando, acessando aí a live. Bom dia ao Eduardo, bom dia a Shirley, aleluia, muito bom estarmos juntos também. A Mary está junto aqui conosco. Bom dia a você do Facebook, estou vendo já aqui a Sônia. Bom dia, Sônia, glória a Deus, porque você está junto conosco. Você sempre é muito preciosa aqui a tua participação nas lives, viu? Amém. Glória a Deus, como eu estava falando, hoje teremos a participação para fazer o louvor, né, para ministrar o louvor, o Felipe Oliveira, que já vai estar entrando, já está online aí, e estaremos juntos, sempre adorando ao Senhor. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos aqui para que, através do nosso coração sincero, rasgado, como ensina o profeta Joel, nós possamos receber de Deus aquilo que é a porção que só Ele pode acrescentar nas nossas vidas. Glória a Deus, porque assim, alimentados dessa forma e fortalecidos, nós podemos encarar os desafios que temos pela frente com a certeza de que o Senhor vai nos amparar e vai nos dar a vitória, porque a nossa caminhada ela acontece pela fé. O justo viverá pela fé. Bom dia a todos vocês. Nós vamos então, aqui já convidar o nosso irmão do louvor. Vamos ter esse período de louvor. Antes do louvor, um momento de oração. Enquanto o Felipe acessa aqui a live, já separe aí os teus pedidos de oração, muito importante. Coloque diante de Deus aí o que você tem como pedido. Um bom dia, Felipe. Bom dia, pastor. Tudo bem, meu irmão? Estamos na live, tudo ótimo. E o senhor, como é que tá? Aí, estamos na área, glória a Deus. Estou bem, uma semana que foi muito boa e agora outra que se inicia vai ser uma grande bênção também. E a tua semana, como é que foi? Foi ótimo. Muito trabalho, graças a Deus. Muita coisa para gravar, muita coisa para cantar, mas estamos aí. Eu tenho visto aí o teu trabalho excelente, trabalho de qualidade. Como tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser com qualidade, né? Tem que ser feito com perfeição. O melhor que a gente consegue. Amém, amém. Você do Facebook vai ficar só com o áudio aí do Felipe, né? Nesse período de louvor, dá para adorar junto, né? Você vai estar ouvindo, vai ser bênção demais. Eu só vou aqui dar um alô, um bom dia para mais alguns que estão acessando a live agora. E depois a gente vai fazer oração e em seguida o louvor com o Felipe Oliveira. Estou acenando aqui para a Shirley, para o Eduardo, para você também, Felipe. Acabei de acenar aí, para a Mary, a Carol Massaroto está aqui também, Reginaldo Silva, o Aleandro lá de Belo Horizonte. Glória a Deus, quem mais? Está aqui também, a Bispa Débora que está aqui comigo, do meu lado, mas também está assistindo pelo Instagram. Ela sempre fica atenta à qualidade da transmissão. Legal. Glória a Deus. Vamos orar? Não se faz nada sem antes orar. É ou não é? Tem orado, Felipe? Exatamente. Com certeza. Como é que está a tua vida de oração aí? Olha, rapaz, na quarentena fica mais difícil, mas Deus está junto, Deus está junto. Glória a Deus. Vamos ajustando, né? A quarentena está servindo para isso, para a gente ajustar as coisas, né? Amém, que Sim. Bom. Então vamos lá, nós vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar
é claro, por essa situação toda, né, que temos visto aí da pandemia, para que caia por terra, para que empregos não sejam afetados. Vamos orar pelas famílias. O Lar de Esperança na quinta-feira tem sido bênção, porque nós também temos feito isso, né? E agora, hoje, aqui no domingo, vamos clamar juntos. Feche os teus olhos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai. Ô Jesus, muito obrigado, porque a tua presença traz vida, traz paz, traz alegria aos nossos corações. Senhor, que cada lar, Senhor, ó Deus, seja invadido, Pai, tomado, ó Pai, por essa presença de amor que vem de Ti, em nome de Jesus. Toma, ó Deus, a cada coração agora, aqueles que estão apreensivos, e o Senhor me leva a orar por isso, meu Deus, aqueles que estão apreensivos com a semana que terão que enfrentar. Senhor, traz a tua paz que excede a todo entendimento. Dá a certeza da vitória, Senhor. O Senhor é aquele que nos acolhe em amor. Diz a tua palavra que podem o nosso pai e a nossa mãe, ainda que eles nos abandonem, o Senhor jamais nos desamparará. Envia do teu amparo, Senhor, do teu consolo, aqueles que precisam de consolo. Os teus cuidados sejam derramados, as tuas provisões, portas se abram, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que os negócios sejam feitos, as vendas liberadas, Senhor, as contratações aconteçam, Senhor, as readmissões, em nome de Jesus, meu Pai, que nós vejamos e vivamos aquilo que está dito em Malaquias 3. Ali o Senhor diz que para aqueles que te temem, Senhor, haverá sim, Pai, o diferencial, Senhor, o diferencial que o Senhor estabelece. Venha Espírito Santo sobre as famílias, venha, Deus, sobre esse país, Pai, que toda divisão, disputa, vaidade, Senhor, que as obras, Pai, escondidas das trevas sejam, ó Pai, sim, reveladas pela tua luz, e que somente o teu querer aconteça, se faça, Senhor, se estabeleça nessa nação. Ser com o presidente, ser, Pai, com o presidente da República e das outras casas, Senhor, do Senado, da Câmara, também no STF, Senhor, em cada estado, município, ó Deus, que se manifeste o teu querer e não o de homens, de forma que, Pai, a sociedade, o povo, saiba que Tu és Senhor, Pai, que a Tua igreja seja atuante, viva, Pai, uma igreja viva, cheia do Teu Espírito Santo. Faz isso também aqui em Jundiaí, onde moro, Senhor, em nome de Jesus. Me abençoa, Pai, eu te peço. Toma os meus lábios para que eu pregue a palavra, Senhor, e seja, Pai, não a minha voz, não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras, que edificam, consolam, exortam. Usa também o Teu servo, Felipe, Senhor, que, ó Pai, ele entoe um louvor que seja agradável a Ti e que conduza vidas a Te adorarem também, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia a você que acessou a live agora. Bom dia a você do Facebook e do Instagram. Bom dia a Isabel, que está aqui no Facebook também. Nós vamos agora adorar ao Senhor com o nosso irmão Felipe Oliveira. Vamos lá, Felipe. Glória a Deus, vamos lá. Evitar cantar junto, porque eu tenho visto nas transmissões tem uma diferençazinha na transmissão. Eu não vou atrapalhar por isso, porque é minha voz, né? Ok. Ora ao Senhor, junto conosco. Levo os olhos para o monte, de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a esperar, logo tentarei. Esperança viva. E a palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará.
noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor. Aleluia. Todo olho vê. Se a morte me silencia, ainda não é o fim. Oh, aleluia. Minha fé não vê Cristo morto, mas te adoramos, Senhor, a tua presença de amor nos marca. E a canção do Cordeiro vai ressoar com o alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Enche-nos com teu poder, Senhor. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor, e todo olho vê. Vem o Cordeiro de Deus está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Aleluia. As misericórdias deles se renovam a cada manhã. Os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor, e todo olho vê o bem. Veja, tudo se fez novo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Dá um desconto. Eu fui afinal o violão agora de manhã e estourou a corda. Eu tá tô tocando uma com corda menos. 5 cordas, né? Apenas 5 cordas. Apenas 5 cordas. Imagina, hein? Pra mim pode pôr umas 10 cordas que eu não toco do mesmo jeito. Glória a Deus. Eu acho que a gente teve um travamentozinho no Facebook, mas tudo bem, vamos adiante. Glória a Deus. Tá muito vamos alto, pastor, quer que cante mais baixo? Eu não consegui. Eu acho que pouquinha coisa, tá tudo bem, tá indo bem. Tá ótimo. O pessoal de casa aí dá um retorno pra gente. Tá muito alto ou tá legal? Né? Vamos adiante. A gente vai adequando aqui. Vamos lá. Amém. Não entendo o meu próprio agir. Sei da graça que seria de mim.
Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável. Aleluia, que Ele nos ajude a vencer essa guerra. Já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver transformado reina. Espírito sobre a carne. Aleluia, aleluia. Do teu interior fluam rios, águas vivas do Senhor. Que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver transformado reina. O Espírito sobre a carne. Aleluia, aleluia. Reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Que Ele se derrame sobre toda a carne. Que o Espírito Santo reine na tua vida, como nós adoramos nesse louvor, em nome de Jesus. Que você vença a guerra que lá em Gálatas o apóstolo Paulo fala, a guerra da carne contra o Espírito. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja sempre alimentado, forte no teu interior, por você buscá-lo em oração, com jejuns, lendo a palavra do Senhor. Felipe, glória a Deus, a gente volta no final, né?
Eu vou ministrar sobre Jesus lavando os pés dos discípulos e tenho certeza que no final o louvor vai fazer toda a diferença. Amém? Amém, amém. Glória Eu a já Deus. saio, daqui a pouco estou de volta. Isso aí. Já já o Felipe volta. Até mais. Vamos agora à ministração da palavra. Já oramos um pouquinho antes do louvor. Que a bênção do Senhor, que a sua graça se derrame sobre nós para que nós tenhamos entendimento pleno, perfeito dessa palavra que vai ser ministrada. Abra comigo lá em João, no capítulo 13. Eu quero, enquanto vocês abrem aí no texto de João 13, nós vamos ler a partir do versículo 13, eu quero louvar a Deus, agradecer por todos vocês que têm contribuído, que têm derramado ofertas, que têm entregue ofertas, contribuições na Renovo. Louvo a Deus mesmo e agradeço de todo o coração, isso tem sido precioso. E também quero louvar a Deus por aqueles que participaram da campanha do agasalho. Nós encerramos a campanha na sexta-feira, dia 10, e agora vamos prosseguir com aquilo que precisamos fazer, atendendo ao que o Senhor diz em Mateus 25. Vamos levar amparo àqueles que precisam. E cada vez mais, se dispõe a contribuir, a atender ao teu próximo, a ajudar o teu próximo. E nós estamos aqui para isso também. Vamos juntos como corpo fazer isso, como igreja do Senhor. João 13:3 diz assim a palavra: sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Esse texto relata a atitude de Jesus um pouco antes da ceia, na verdade já ali diante da mesa preparada, antes de cearem. Jesus, ele pede uma bacia, enche com água e pega uma toalha e começa a lavar os pés aos discípulos. Muitos, quando lembram dessa passagem, leem essa passagem, chamam essa passagem de a cerimônia do lava-pés. Mas não foi uma cerimônia, foi um acontecimento. Foi um ato que estabelece um marco. O que Jesus estava fazendo em cada um dos passos que ele dava, ele estava estabelecendo princípios, ele estava vencendo oposições, ele estava derrubando barreiras, e ele estava também, claro, com essas atitudes, fazendo algo que apontava para a sua igreja que seria logo em seguida levantada. E, como eu disse, era um acontecimento, era um ato que estabelecia um marco. E o que são marcos? São situações estabelecidas que nos levam a saber como caminhar, que nos permitem nos nortearmos, nos permitem sabermos nos situar. O que Jesus estava fazendo ali era um marco. Ele estava colocando um marco para que, a partir dali, os discípulos, marcados também por aquele momento, por aquele ato de Jesus Cristo, para que os discípulos, a partir dali, soubessem que o que tinha que prevalecer era a humildade, o amor principalmente. E o texto também mostra em que nível de consciência e em que nível de sinergia Jesus ele caminhava com a vontade de Deus em relação à vontade de Deus. É interessante que aqui no texto de João 13, nós lemos a partir do versículo 13, mas no versículo 1 diz: ora, antes da Páscoa, da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora,
de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A palavra, ela mostra esse detalhe para nos dar o entendimento de que em nenhum momento Jesus estava desassociado ou dissociado daquilo que era a vontade do Senhor. E nós precisamos sempre caminhar nessa sinergia, sempre no passo a passo do que o Senhor quer, daquilo que Ele tem para nós. E é incrível que também esse texto, ele relata a profunda aliança que Jesus tinha, aliança de amor, com aqueles que estavam caminhando com Ele e, claro, com essa atitude também, derramando amor por aqueles que viriam a crer nele. A palavra de Deus aqui diz que ele sabia que o Pai tudo tinha confiado às suas mãos e que ele viera de Deus e voltaria para Deus, mas lá no final do versículo 1 diz que ele amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. O amor do Senhor não tem limites. O amor do Senhor não acaba, não tem fim. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, descreve o amor nessa essência. E esse acontecimento, esse ato de Cristo, de lavar os pés aos apóstolos, ele buscava marcar a vida daqueles homens. Eu imagino o quão impactante e profundamente marcante foi para aqueles discípulos terem os seus pés lavados pelo Senhor Jesus Cristo. Todos diriam ali, inclusive nós diríamos se estivéssemos naquele momento presentes, mas para que ele precisa lavar os pés de homens? Ele que não tem pecado, os homens deveriam lavar os pés dele. Os discípulos, Pedro, João, Tiago, André, os outros discípulos é que deveriam lavar os pés, porque afinal de contas, ele é o Rei, ele é o Senhor Jesus. Mas ele veio dar um exemplo. E com aquele ato, aquela atitude, ele queria que os corações fossem impactados. Nós precisamos prestar atenção nisso. O Evangelho não é um evangelho hedonista. O evangelho que quer ensinar ao homem ser voltado aos seus próprios prazeres, satisfazendo os seus próprios desejos. O evangelho é entrega. E Jesus estava aqui numa atitude de entrega, lavando os pés aos discípulos. E nós precisamos, com esse ato, com essa atitude de Jesus de lavar os pés dos discípulos, nós precisamos ser marcados e aprender que o seu amor nos constrange, que o seu amor nos faz pessoas transformadas. Pedro, ele logo disse: os meus pés o Senhor não vai lavar. Aquela atitude constrangia. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,14, na primeira parte desse versículo 14, em 2 Coríntios 5, Paulo diz que o amor de Jesus Cristo nos constrange. E o que é esse constrangimento? Não é o constrangimento que nós vemos, às vezes, numa festa, alguém se porta de maneira incorreta e aquilo constrange os convidados. Não, não é esse constrangimento. Quando Paulo diz que o amor de Jesus Cristo nos constrange, e aquela atitude constrangendo os discípulos mostra que esse amor que constrange é um amor que ele vem nos guardar nos nossos sentimentos, para que os nossos sentimentos não fujam, para que os valores não se esvaiam nas nossas vidas. O princípio é esse. E a palavra constranger no grego, ela exatamente dá esse entendimento. Manter. Então é algo que, quando nós muitas vezes erramos, ou na nossa caminhada, às vezes nós temos a tendência de achar que nós somos perfeitos. Pedro era assim. Veja que, não por acaso, alguém pode falar, mas está relatado isso no livro de João, no Evangelho de João. João não ia dizer que ele tinha vivido isso, não ia usar a figura dele mesmo como exemplo. Ele pegou Pedro, não. É porque havia em Pedro características peculiares. Pedro, ele era muitas vezes autossuficiente. E não à toa foi ele que chegou diante de Jesus e falou: os meus pés o Senhor não vai lavar.
ele precisava ser constrangido por esse amor. E quando nós somos constrangidos por esse amor, como eu estava dizendo, palavra que no grego quer dizer manter o todo, para que não caia em pedaços ou que algo se dissolva. Esse é o entendimento que a palavra no grego, no original grego dá. Um amor é algo que vem para constranger, não para fazer com que as coisas se esfacelem. O constrangimento numa festa, como eu dei exemplo, ele faz com que as pessoas saiam de canto, todas, Não, esse amor que constrange, ele é como uma mão que nos aperta. Sabe aquele coração que quando você faz algo errado, você lembra do amor de Deus e você sente o teu coração apertar? O que é isso? É o amor de Deus, que apesar da tua atitude errada, veio te constranger, para que aquele erro que você cometeu, ele não te faça ser uma pessoa desfacelada, mas seja através desse amor unida ao propósito de Cristo, mantida ao propósito de Cristo. Ou seja, esse amor faz com que você entenda: eu errei, mas o Senhor ainda assim, porque é misericordioso e Deus de amor, Ele continua me amando, me dando oportunidade. E foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu estava lendo esse texto. Eu pedi: Senhor, fala comigo para que eu fale aos teus filhos lá no domingo, quando for o momento do culto. E o Senhor disse: o meu amor constrange. O meu amor é derramado para que nos vossos erros vocês não caiam em pedaços. Pelo contrário, por esse amor vocês sejam mantidos em pé. Eu dou a vocês a oportunidade de continuarem caminhando. Aleluia! Isso é precioso. Pedro e todos os discípulos precisavam ter essa experiência, porque Jesus estava já nos seus últimos momentos da caminhada aqui na terra. Jesus, a partir daqui, você vai ver no capítulo 14, fala que ele iria preparar morada. No 15, 16, uma sequência. No capítulo 17, a sua oração sacerdotal, ele como que prestando contas ao Pai, e depois a traição. Aleluia! Ele precisava ter essa atitude, para que aqueles homens constrangidos pelo seu amor se mantivessem numa caminhada consistente. Aleluia! Nós também precisamos disso. Esse texto nos ensina que a humildade do Senhor e o seu amor são exemplos que devem ser seguidos, vividos. Aqui em João 13, nos versículos 14 e 15, Jesus diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que infelizmente nós vemos hoje são disputas, vaidades, defensores de placas, defensores de ministérios. Eu me lembro, logo que eu entreguei a minha vida a Cristo, daquele fogo do primeiro amor, que graças a Deus está aqui dentro até hoje, e que o Senhor me dê graça para que não diminua essa chama, mas eu havia acabado de ter a experiência de conhecer Jesus como Ele é. Eu me lembro que um religioso, certa vez, eu conversando com um primo meu primo, ele me apresentou para uma outra pessoa, e aquele homem falou: não, você precisa ir lá na minha igreja, porque lá na minha igreja, eu isso, eu aquilo, e nós aquilo outro, acontecemos e fazemos. Ele não parou para pensar que a experiência que eu tinha tido não era com uma placa, que eu já estava sendo cuidado num lugar. Às vezes nós não percebemos. Há quantas pessoas por aí que se tornaram radicais, e não são radicais da fé, não, são radicais religiosos. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender a ter humildade, amor, porque quando Jesus disse: se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês precisam fazer isso. Sabe por quê? Também ele disse isso, porque aqueles discípulos virava e mexia, tinham entre eles disputas. Senhor, permita-nos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. Permita-nos, Senhor. Sabe?
nós precisamos prestar atenção no que realmente importa. O que importa é amarmos, sermos humildes, levarmos as cargas uns dos outros. Eu não estou querendo aqui fazer um discursinho bonito, é nisso que eu creio, porque é isso que a Bíblia ensina. E diz lá em Mateus 5,13, seja o teu proceder se ensina ou não, o que passar disso, mas Mateus 5,37, seja o teu falar se ensina ou não, o que passar disso é de procedência do maligno. Aleluia! O seu exemplo de humildade, a sua humildade, o seu amor, não são coisas a serem copiadas meramente, mas um exemplo que deve ser vivido, seguido, praticado, em nome de Jesus. Que você se disponha a ter essa humildade e esse amor no dia a dia, praticando isso, tendo isso como modo de vida, porque nos últimos dias, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo fala que os dias serão difíceis, são os dias que nós estamos vivendo. Que as pessoas se tornarão ingratas, irreverentes, desafeiçoadas, tantos outros exemplos, e dentre esses exemplos o Senhor diz que eles terão forma de piedade, mas vão negar o poder dessa piedade. Há muita gente por aí que tem só forma. Tome cuidado com aqueles que dizem, querido, eu te amo, mas pelos frutos os conhecereis. Nós precisamos, e esse texto nos ensina, o próprio Senhor Jesus disse nesse momento em que ele estava lavando os pés, ele falou, se eu sou o Senhor e mestre e faço isso, vocês precisam fazer isso uns com os outros. Aleluia, vamos seguir esse exemplo, viver esse exemplo na essência. O texto nos ensina que ser lavado é uma condição sine qua non. É um termo do latim sine qua non que significa sem o qual não. Jesus disse para Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, se ele não fosse lavado, não teria parte. É uma situação, uma condição sine qua non. Ou nós somos lavados, ou nós não temos parte com Jesus. E nós precisamos estar atentos a isso, porque isso é muito sério. Lá no versículo 8 o Senhor disse isso. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que significa isso? Que Jesus não estava buscando uma humildade momentânea. A atitude de Pedro, ela foi, aos olhos humanos, até bonita. Senhor, o Senhor sendo mestre vai lavar os meus pés? O Senhor não vai lavar os meus pés? Era a humildade naquele momento de um homem que às vezes era até arrogante na sua maneira de se colocar. E Jesus queria ensinar a eles exatamente isso. Que eles não poderiam ter altos e baixos, ser oscilantes. Eles precisavam ser constantes, firmes, equilibrados, como todo homem de Deus, mulher de Deus, como todo aquele que tem o Espírito Santo tem que ser. Aleluia! Consistia em eles serem lavados para serem transformados. Não dizia respeito a uma humildade passageira, momentânea, mas consistia em serem lavados para serem transformados. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, pelas águas curadoras do Senhor. Em Ezequiel 47 o profeta fala que ele mergulhou, entrou num rio e primeiro a água dava pelos tornozelos, depois joelhos, depois lombos, até que se tornou um rio que só podia ser atravessado a nado. Ele mergulhou. Nós um dia fomos tomados pela graça de Deus completamente. O Senhor se revelou a nós, nós o encontramos, entregamos a nossa vida a Ele, declarando também que Ele é o nosso único Senhor, o Senhor absoluto. E ali então nós somos lavados, regenerados. Aleluia! Não é o que fazemos, mas é a condição que recebemos dele. É isso que algumas pessoas não entendem. Elas acham que o mérito é delas, que é o que elas fazem. São os seus sacrifícios, os seus desafios. Nós precisamos ser fiéis. Mas antes de tudo,
quando o texto aqui mostra Jesus lavando os pés aos discípulos, não partiu deles, partiu de Cristo. Não partiu de nós. Parte da graça derramada, da misericórdia e do grande amor daquele que se derramou e nos perdoou e nos lavou. Não diz respeito aos teus sacrifícios, aos meus sacrifícios, mas diz respeito ao sacrifício que fez todos os outros sacrifícios cessarem. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Aleluia. Se nós não formos lavados por Ele dessa forma, se nós não formos lavados pelo seu sangue, por suas águas curadoras, lá em João 19, diz a palavra que quando Jesus estava na cruz, os seus últimos instantes, na verdade, já ali morto, porque ele havia entregue a sua vida a Cristo, ao Senhor, nas mãos do Pai, um soldado romano pegou uma lança e furou o seu lado, e dali jorrou, diz o texto, sangue e água. Água que está sobre nós, água que está sobre mim, água purificadora que nos lava, que está sobre você. Esse texto nos ensina que esse ato estabeleceu uma condição. Mas esse ato de Jesus Cristo de lavar os pés aos apóstolos, aos discípulos, também nos convida para um ato contínuo. Não é algo estanque, não é algo que foi feito ali e cessou. Não é algo também que foi feito ali e tem que ser repetido, copiado em cerimônias uma vez por ano ou algumas poucas vezes por ano, não. Esse ato de Jesus, ele nos convida para um ato contínuo, diário. O ato de nos lavarmos. O ato de buscarmos o perdão do Senhor. Aqui em João 13, versículo 10, a palavra de Deus diz, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Preste atenção, há um detalhe aqui muito importante. Jesus diz, quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés. Só precisa lavar os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quando Jesus disse, mas não todos, ele estava se referindo daquele grupo, ele estava se referindo a Judas, que o trairia, que estava cheio de sujidades, Satanás havia enchido o coração de Judas. Mas quanto aos outros, Jesus disse, vocês já estão limpos, vocês só precisam banhar os pés, lavar os pés. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que eles já haviam recebido uma condição. Aquilo que eu falei agora há pouco, nós temos uma condição em Jesus. É o que nós temos como condição nele. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas, no dia a dia, os nossos pés tocam esse solo. Nós vivemos aqui na terra. Jesus disse em João 17, Senhor, eles não são desse mundo, mas eles estão no mundo. E eu peço que o Senhor os livre do mal. Nós pecamos todos os dias. Salomão disse lá em 1 Reis, no capítulo 8, não há homem que não peque. Ninguém está isento do pecado enquanto nós estivermos nesse corpo mortal ainda aqui nessa terra. E por que o Senhor disse que precisa lavar os pés? Que o resto já está todo lavado. Quando nós caminhamos, e nós temos aprendido isso nesses dias de pandemia, nós trazemos debaixo dos nossos pés sujeira, contaminação, sujidades. E nós temos aprendido, chega em casa, põe o sapato ali, faz a higienização, mas não entra e fica andando com o sapato em casa. Quando Jesus falou para lavarmos os pés, significa aquilo que nós carregamos na nossa caminhada como homens, como pessoas. Nós caminhamos no dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada de vida. E pecamos. Carregamos conosco muitas vezes sujeiras. Mas, por isso que o Senhor falou, vocês já estão limpos, mas os pés vocês têm que lavar. Significa manter a humildade. Fazer isso para sempre ter consciência que Ele se humilhou na cruz por nós. E hoje nós precisamos ser humildes. Mas também significa que nós precisamos nos lavar diariamente. Como? Buscando o perdão de Deus. Perdoando pessoas. Por isso que Jesus falou algo tão profundo aqui nesse texto. Nós ainda vivemos nessa terra, num solo contaminado por assassinatos, mortes, roubo, destruição, avareza de pessoas,
invejas, disputas, sentimentos que não são bons daqueles que habitam sobre essa terra, inclusive nós. Então muitas vezes nós contaminamos e também somos contaminados. Daí, conscientes do que o Senhor Jesus disse, pedimos perdão, rasgamos o nosso coração, lavamos dos nossos pés aquilo que ficou impregnado na nossa caminhada e podemos seguir adiante, rumo em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia! Pureza plena, completa, só existe no céu com o Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nós pecamos, estamos sujeitos a erros. Mas a palavra de Deus diz, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:7, o apóstolo Paulo diz, porquanto Deus nos chamou não para a impureza, e sim para a santificação. Lave-se por completo, lave os teus pés, lave-se na tua caminhada, não carregue na tua caminhada sujeiras, limpe-se. E para terminar essa ministração, esse texto nos ensina que foi também um ato profético que o Senhor fez. Profético. E um verdadeiro envio para o caminhar curado daqueles que levariam as boas novas. Aqueles homens seriam responsáveis por levar as boas novas. Aqueles discípulos levariam o evangelho. Nós vemos em Atos ali o evangelho se disseminando, sendo levado a todos do mundo inteiro. Mas eles precisavam levar um evangelho limpo, puro, sem aquilo que muitas vezes, infelizmente, nós vemos, sem vaidades, sem disputas. Então, quando o Senhor lavou os pés deles, o Senhor estava tendo um ato profético e também uma atitude de um envio para aqueles que levariam as boas novas, para eles e para nós também. Por isso profético, porque essa atitude de Jesus também nos marca. Romanos 10:15, o apóstolo Paulo diz, e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Aqueles pés lavados, formosos, eram os pés dos discípulos, dos apóstolos, que levariam o evangelho, a palavra tão preciosa, que chegou a nós e nos transformou, que tem nos transformado no dia a dia. Nós precisamos caminhar dessa forma lavados e levarmos o evangelho, termos pés formosos daqueles que anunciam as boas novas. O mundo está precisando disso. Vá, anuncie as boas novas. Lave-se por completo. Seja um instrumento de Deus. Andemos, prossigamos pelo caminho. Jesus é o caminho. Andemos purificados pela condição na qual Ele nos estabeleceu, por meio da sua misericórdia e grande graça. Quebrante teu coração. Em nome de Jesus, tenha esse entendimento. Feche os teus olhos agora. Já já nós vamos adorar ao Senhor junto com o Felipe. Mas ore agora, derrame-se. Fale para o Senhor, Senhor, eu entendi, eu quero compreender mais profundamente esse ato do Senhor, esse acontecimento. Não, Senhor, não é uma cerimônia religiosa, não foi isso, nunca será. Mas é, Senhor, algo que marcou as nossas vidas. Senhor, eu quero ser humilde. Tira, ó Deus, a prepotência, a autossuficiência, a arrogância. Se há qualquer vaidade, Senhor, que está em mim e que me impede de muitas vezes ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, porque eu quero te adorar e glorificar o teu nome, Senhor. E com sentimentos humanos contrários ao teu querer, Senhor, eu não vou poder te adorar, mas se o Senhor me limpar, ah, Deus, então eu poderei caminhar e cumprir o teu querer. Em nome de Jesus, ore, quebrante-se, diga ao Senhor que o amor dele tem te constrangido e que você o glorifica humildemente. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, é uma condição sem a qual nós não podemos viver. Se não nos lavarmos,
Aleluia. Se não nos lavarmos, não temos parte com Ele. Você tem parte com Ele, porque você foi lavado pelo sangue. Você é remido, você é salvo. E todos os dias você tem um Deus capaz de te perdoar, porque é um Deus de amor. Aleluia. É um ato contínuo. Todos os dias. Diga ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Que o Espírito Santo te visite. Que Ele invada o teu interior com entendimento, com amor. E que o perdão do Senhor venha sobre você. Peça perdão. Perdoe. Em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos adorar. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Está selado. Resgate, salvação. Por isso Jesus disse, você vai entender, Pedro. Ele nem hesitou. Nós vemos Pedro nas suas epístolas, demonstrando que ele havia entendido, escrevendo isso. O palco do amor, a dor anunciou a vida e salvação. Aleluia. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Parecia que tudo tinha acabado. E quando a minha história parecia que chegado ao fim, O início da caminhada. a graça me alcançou. E Com os pés quando a lavados. minha história parecia ter chegado ao fim, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia. Pra salvar, Glória a Deus. pra salvar, silêncio no céu. Glória a Deus, glória a Deus. Gate salvação, encheu teu Seu coração. coração seja cheio da presença de amor do Senhor. Glória ao nome do Deus vivo. O amor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Tudo vai se cumprir. E quando tudo parecia Não vai deixar de se cumprir. Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. a graça Aleluia. alcançou, e quando a minha Deus. história parecia ter chegado ao fim, o teu sangue me libertou. Amém. querido. Glória a Deus. Libertou. Somos lavados. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça Aleluia. que me transformou. O seu nome é Jesus,
nome sobre todos, veio pra salvar. Glória a Deus. Ele me salvou. Salvou com Te grande amor. adoramos. E nós te bendizemos por isso, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Oh, o Senhor é maravilhoso. Amém. Que presença maravilhosa de amor do Senhor. Glória a Deus. Nós somos lavados. Nós entendemos o que foi a atitude de Jesus lavar os pés aos apóstolos. Nós temos os nossos pés lavados. Vamos caminhar em humildade, em amor. Vamos levar o Evangelho sempre. Vamos, todos os dias, buscar a face do nosso Deus de misericórdia e vamos levar esse amor a outros. Amém? Vamos nos ajudar uns aos outros. Eu louvo a Deus pela tua vida. Felipe, divulga aí você está nas redes sociais, né? A gente tem mais 2 minutinhos. Quero te dar essa oportunidade aí antes de me despedir. Vamos lá. Aqui no Instagram, tá Felipe_Oliveira, tá aqui em cima, né? Para o pessoal quiser seguir, quiser acompanhar, tem bastante coisa legal. Sempre tem algumas coisas sobre voz. Eu dou aula de canto, então sou professor de canto. Você dá aula de canto. Quem quiser, só procurar então para fazer. Inclusive eu estou precisando. E tem o meu primeiro EP no Spotify, no Deezer, todas as plataformas digitais, tem tudo por lá. Todas as músicas autorais, bem legal. Pelo Facebook também tá Felipe Oliveira, né? Se quiser acompanhar por lá também tem muita coisa legal. E no YouTube tem uma novidade que eu estou colocando vídeos sobre divisão de vozes. Então, se você quiser aprender alguma coisa sobre divisão, para usar na igreja, para cantar com os amigos, enfim, tá aí. No YouTube, Felipe Oliveira também. Qualquer coisa tá na bio, o link do YouTube. É isso aí, Felipe. Muito obrigado. Deus te abençoe maravilhosamente. Você e a tua família. Viu? Muito bom sempre que você está aqui. Depois a gente se fala logo em seguida. Um grande beijo para você. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Eu quero rapidamente aqui, glória a Deus, louvar ao Senhor pela vida do Eliseu Silva. Ele colocou, Jesus ensinou isso, e que nós não nos consideremos superiores, né, aos outros. Filipenses 2:3. Tem muitos queridos aqui, né, presentes, a Tereza, deixa eu correr a tela aqui, a Kelly, o Maurício Garcia, meu irmão, meu amigo, que está lá em Londres, um amigo de longa data, também a Luísa Pereira, a Shirley, né, sempre presente. Aqui no Facebook temos a Kátia, né, a Kátia que está fazendo aniversário hoje, a Kátia Silene, que bom. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te cubra de bênçãos de forma maravilhosa, Kátia. A Mônica Araújo, a Edna, glória a Deus, Edna, saudades. O Pedro Silva Ramos, nosso tempo vai acabar, eu vou ter que encerrar a live, já está mostrando aqui no relógio regressivo. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, no nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Um beijo, tchau, tchau.